Alô galera, Vasco Análise aqui, Marcelo falando. Domingão, 14 horas, dia 1º de setembro, 18h30, Vitória e Vasco, no Barradão. Jogo difícil, e não obstante, o Vitória está lá embaixo, com pontuação bem menor que a do Vasco, mas é um jogo complicado. Os times têm feito de tudo para em casa conseguir pontos, e o Vasco tem chances de, independentemente disso, do Vitória guerrear, lutar para fazer pontos, né? Tá na zona da degola. O Vasco tem tudo para fazer um bom jogo lá. E metendo aí já a colher nesse assunto, o Vasco, com as suas limitações, com as suas dificuldades, mas também tem valências, né? O Vasco tem boas valências, independentemente de jogadores limitados e tal, um técnico ainda inexperiente em alguns momentos, né? Notadamente para fazer as trocas quando o Vasco perde intensidade, ele demora demais. Mas o Vasco está se achando aí, né? Acho que o melhor caminho para o Vasco é sempre numa linha média, nunca uma linha baixa. E a questão de linha alta, acho difícil, porque o Vasco tem sempre um zagueiro lento. E você com linha alta, você com zagueiros lentos, você não consegue fazer isso. Faz, mas faz mal feito. Porque o teu time ataca a marcação lá em cima, o meio tem que subir um pouquinho, a zaga tem que subir para preencher, para não dar espaço entre linhas. E a gente vem acompanhando sempre, Maicon, Léo, sempre andando para trás, com medo de levar drible, um contra um e ter espaço e ter que correr, ou então também ter que correr quando o cara bota a bola e parte para cima. Um lance clássico Vasco Fluminense aí, o Keno botou a bola para correr em cima do Maicon, saiu depois e chegou antes. Então, Vasco nunca com uma linha alta, porque temos essas dificuldades, e linha baixa jamais, porque você tem dificuldade para chegar no ataque. Se o campo tem 3 terços, se você está no primeiro terço, você tem que percorrer segundo terço, terceiro terço, e esses jogadores que vão subir não chegam na mesma intensidade. Várias vezes o Vasco sobe na transição com 2, 3, e lá está o ataque, a defesa está com 4, 5. Aquele gol que o Emerson Rodrigues fez aí contra o Vitória, né? Subiram 2, depois chegou o terceiro lá atrás, quando houve aquela tomada de decisão do Emerson, que ele travou um pouquinho para poder colocar no canto esquerdo do goleiro. Então, a transição média favorece aí. Você está mais próximo do gol, inclusive. Então o Vasco está se achando nesse quesito. Arrumar um esquema de jogo, claro, você tem que ter variações, pode ter variações. No último jogo aí a gente viu Ryan e Verratti como 2 centroavantes dentro de área, né? Então, tem variações, depende do tempo do jogo. Levou um gol, é uma estratégia. Fez um gol, é outra estratégia. E o Vasco, estou gostando que de 2 jogos para cá, depois daqueles fiascos do Bragantino e Criciúma, a gente virou as partidas e continuou em cima. Isso aí é trabalho. Trabalho mental, trabalho físico. Não há condições de você virar um jogo, e o Vasco virou 4 vezes seguidas, e deixar escapar contra Bragantino e Criciúma em casa, que é o pior, né? Então o Vasco está arrumando aí o seu esquema favorito, 4-2-3-1, 4-3-3, não importa, linha média, compactada para defender e para atacar. Hugo Moura, muito bem. Cocão deu uma caída, antes Cocão estava muito bem, Hugo Moura razoável. Hoje o Hugo Moura participa das jogadas, né, de ataque do Vasco. Lá para trás fez 2 ou 3 assistências, que eu não vou lembrar agora, mas teve aquele lance lá, fatídico, né? Que ele entregou o ouro, a torcida ficou com um pouco de raiva dele, mas ele está dando a volta por cima aí. Então o Vasco se achou, ou está se achando, e tem que manter esse padrão aí. Dito isso, hoje é dia 1º de setembro, dia 2 amanhã encerra a janela de transferência. Acho que não vai chegar ninguém.
E parece que vão chegar jogadores depois do fechamento da janela. Isso é ruim? Em tese é. Porque eu não vou contar com esses caras para esse ano. Mas eu já começo a fazer um time para o ano que vem. O problema é que todo ano, os anos todos para trás, o Vasco fazia um time novo em janeiro. Ia até engrenar, abril, maio, você tinha, Carioca ia de ralo, pontuação baixa no Brasileiro e às vezes até eliminações na Copa do Brasil. Então, se não conseguirmos trazer jogadores aí na janela até amanhã, salvo engano, dia 2 de setembro, que traga depois da janela, já para fazer um time pensando nisso aí para ano que vem, pré-temporada inclusive, porque contratar depois da pré-temporada é ruim. Então é bom, ruim de tudo, não deu certo. Ok, contrata o jogador, bota a pré-temporada que o técnico já vai ter uma noção do que ele vai precisar. O técnico e o diretor, né? De futebol, executivo, etc. E o Vasco precisa realmente de zagueiro, pelo menos 2, né? João Vitor está expulso agora, não joga o próximo jogo da Copa do Brasil. É o único titular, a meu ver. Precisaria trazer um para ser titular pelo lado esquerdo e um outro bom reserva, porque não tem mais como aturar Maicon e Léo na zaga. Maicon até um pouco melhor, tirando as bolas por cima, mas por baixo é um desastre. Inclusive ele tenta sair jogando, é problemático. E o Rojas não encaixou no Vasco, não é colocado, está aí a prova, né? Se o jogador não é colocado para jogar, complicado. E o Lincoln é um garoto, não podemos colocar jamais as decisões, os rumos do Vasco em garotos, né? Então precisaria de 2 zagueiros, um emergencialmente, um primeiro volante, sim senhor, para disputar com o Hugo Moura ou ser o reserva do Hugo Moura. Atacante que faça gol. Tá aí o Davis fazendo alguns gols, Emerson Rodrigues fez um agora, mas Davis vai ficar fora um tempo. E esse Jean David não tem histórico de fazer gols, né? E é bom que você tenha mais de um jogador para fazer gols, não ficar dependente só do centroavante, no caso é o Verratti. Um centroavante também para ficar na reserva dele, que hoje a gente não tem, né? Pronto para jogar. Aí é um garoto, friso aqui, GB também. Não podemos colocar carga nesses garotos. Vasco tem pouco dinheiro, talvez nenhum dinheiro. Tem que ver aí o que possa fazer, como antigamente, né? Trazer jogador só para pagar salário e mais. Vários jogadores trouxeram craques não, bons jogadores, vários times trouxeram jogadores, bons jogadores da Série B, né? Ou, quem não lembra aí do Rony e do Rafael Veiga, que jogaram partidas maravilhosas, conquistaram títulos no Palmeiras, agora o Rony está um pouco em baixa, mas vieram do Coritiba, que estava na 2ª divisão, e o Atlético Paranaense pensou os 2, que depois vendeu para o Palmeiras. Para fechar aqui, Pedrinho foi muito mal sobre o incidente, né? Disse que segurança é para assegurar e não para agredir. Ele não agrediu o Betinho, o chefe da segurança. Ele defendeu o Piton e depois, numa reação, numa legítima defesa, teve que se defender. No primeiro embate, vários contra ele. No segundo embate, mais ainda contra ele. E um jogador tentou agredi-lo. Pedrinho, você tem que dizer que o nosso preparador físico foi quase agredido. E não dizer, ficar contra o cara. Porra, isso aqui é Vasco. Cadê a defesa dos nossos interesses? E mais, tem uma porção de babaca aí, boçal, bobalhão, como o Marcelo Pereira, dizendo que o Vasco agrediu, que não sei o que, o Júnior o flamenguista que comenta jogos, né? Pelo amor de Deus. Ainda aqui, notinha pequena, temos 31 pontos, se ganharmos vamos a 34, faltariam 11 para chegar a 45, podemos empatar também 32, aí vão faltar 13 para chegar a 45, mas os próximos jogos são terríveis, terrivelmente terríveis. Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro. Complicado, né? Bom, se gostou do meu canal aqui, se inscreva, Vasco Análise, dá um sininho aí para receber as notificações, dá um like para mostrar ao YouTube engajamento. Vasco Análise. Fique com Deus e até o próximo vídeo.